Acompanhe agora esta edição do programa Linha do Tempo. Vamos conferir? Realmente foi, eu posso dizer que foi obra do acaso. Vamos explicar por quê, né? Quando vagou aqui por conta da aposentadoria de Bador Fernando Tourinho Pai, né? Quando houve a vaga pertencia ao quinto constitucional dos advogados, né? Então ela tinha que ser preenchida por um representante da advocacia. E a Ordem dos Advogados do Brasil, a seccional de Alagoas, resolveu fazer uma eleição direta, né? Para compor a primeira lista, que é uma lista sêxtupla. E aí como há muito tempo eu sou professor das universidades, porque dou aula na UFAL, dei aula em várias faculdades particulares, enfim. Aí eu pensei, rapaz, eu vou testar a minha popularidade, né? Quem sabe, dependendo até da popularidade, do resultado, eu posso até ser candidato à presidência da Ordem. Quer dizer, a ideia inicial era mais ou menos por aí, né? E aí fui candidato, né? Disputei a eleição e usei um pouco da experiência que eu tinha de militância partidária anterior, né? E aí eu ganhei, eu fui o advogado mais votado na lista, né? Uma votação absolutamente significativa, né? É evidente que quando eu me coloquei em primeiro lugar na lista, eu me cacifei, me fortaleci para as etapas posteriores, mais duas etapas. A lista sexta tinha que ser enviada para o tribunal, para dos 6 o tribunal escolher 3. E depois o tribunal enviar a lista para o governador, que na época era o governador Teotônio Vilela, para que dos 3 ele indicasse, enfim, o desembargador, né? Então eu fiquei em primeiro lugar na lista sexta, a lista veio para cá, né? E daqui eu fiquei em terceiro lugar, fui o último da lista tríplice. Evidentemente que a minha posição na lista sexta influenciou na escolha dos desembargadores à época por me colocar dentro da lista tríplice, né? Evidentemente também eu trabalhei bastante com as amizades que tinha, enfim, e consegui ficar em terceiro lugar aqui na lista tríplice, né? Essa lista então foi para o governador Teotônio Vilela. E aí a luta enorme, absolutamente imprevista, né? Desigual, porque, enfim, além do fato de ter sido escolhido como o primeiro colocado entre os advogados, eu não tinha grandes credenciais, a não ser a minha história, a minha trajetória de luta, enfim, né? Ligada, enfim, a um partido, porque eu fui militante partidário, que não era o partido do governador Teotônio Vilela, né? Bom, e para minha surpresa, o governador Teotônio Vilela, num gesto absolutamente republicano, né, resolveu me indicar, né? Recebi o telefonema do então secretário do Gabinete Civil, Álvaro Machado,
era uma terça-feira, salvo engano, ele me liga e pergunta como é que eu estava. Pensei, olha, eu tô aperreado, eu tô sem dormir direito, essa expectativa tá não só me matando, como matando os outros candidatos. É verdade. Mas eu só acreditei que fosse verdade quando ele disse, olha, não comente com ninguém ainda, porque eu vou comunicar aos outros concorrentes que o governador lhe escolheu. Aí eu imaginei, eu digo, pô, não é possível que ele esteja brincando com isso, né? Aí eu comecei a acreditar. E a partir dali começaram a acontecer os telefonemas, e a notícia vazou, enfim. E eu digo, bom, eu fui escolhido, né? E vim para cá, fruto desse processo, né? Um processo que inicialmente eu entrei como um grande azarão nessa disputa, né? Azarão, eu não tinha padrinho político nenhum, a não ser a minha trajetória, a minha luta, né? Veja, aí eu assumi o desembargo, assumi em 2009, né? E aqui você chega à presidência por antiguidade, né? Então chegou a minha vez. Aliás, chegou a vez do desembargador Alcides, mas o desembargador Alcides, por razões pessoais, ele resolveu não assumir a presidência do tribunal. E eu era o seguinte, né? E assumi, mais uma vez, vim para a presidência de modo imprevisto, né? Tanto que eu não fiz transição nenhuma, né? Ele comunicou quase que à vésperas da posse, enfim. Montamos a equipe e começamos a trabalhar. Qual era a ideia? E qual foi a ideia? A ideia, bom, de transformar o tribunal num tribunal absolutamente produtivo, um tribunal trabalhador, um tribunal que desse respostas, por um lado, não é? Então, nós somos prestadores de serviço, então nós temos que prestar o melhor serviço possível. Para prestar o melhor serviço possível é preciso decidir mais e decidir melhor, não é? Então, isso era um eixo. O segundo eixo era o eixo de tentar aproximar o tribunal da sociedade. Porque eu sempre achei que o tribunal, quando eu me refiro a tribunal, me refiro ao Poder Judiciário como um todo. Eu sempre achei o Poder Judiciário meio ensimesmado, fazendo política para dentro, não é? Então, eu achei que nós temos que fazer política para fora, né? Para nos aproximar do povo, não é? Para que o povo se sinta acolhido, enfim, por nós, né? Então, a expectativa era essa. Então, para o primeiro propósito, nós tínhamos que vencer alguns obstáculos à boa jurisdição, né? Então, reuni com juízes, todos, convidei-os, né? Convidei os servidores também, né? Fizemos um bate-papo muito bom e a partir daí a gente traçou alguns objetivos, né? Então era preciso produzir mais. Como é que a gente faz para produzir mais, minha gente, né? Então, os juízes sugeriram, olha, nós temos problema de segurança no fórum. Como é que faz para resolver o problema de segurança no fórum? Aí criamos a guarda judiciária, né? Nós temos um problema de confecção de laudos nos processos, sobretudo processos de família, né? Nós precisamos de equipes técnicas para fazer esse laudo, equipes técnicas formadas por assistentes sociais, psicólogos, pedagogos. Aí fizemos um processo seletivo contratando esse pessoal, né? Nós precisamos azeitar a atividade cartorária para que os juízes fiquem mais despreocupados para produzir. E aí investimos bastante, né, no serviço de processamento unificado, que é um cartório eletrônico que nós temos aqui, né, que eu tentei dar o maior impulsionamento possível, né? E, bom, então as condições, os obstáculos para a boa jurisdição estão, enfim,
se vencendo, né? Como é que a gente dá um empurrão, né? E aí criamos um programa que é, vamos dizer, o programa é a menina dos meus olhos, né? Que é o programa Justiça Efetiva, né? Nós pegamos, contratamos servidor do poder, servidor qualificado do poder, paga o servidor hora extra e contratamos mão de obra extra também, os juízes leigos. E formamos um plantel extraordinário, né, de equipes, cada equipe formada por 10 pessoas, 8 para produzir decisões e 2 pessoas para resolver problemas de travamento na atividade do cartório, da unidade. Então, onde tem uma unidade com problema, com superlotação de processo, então a equipe vai lá. E só sai de lá quando a coisa está resolvida e absolutamente sob controle, baixando o nível processual. Então, isso permitiu que nós, na pandemia, fôssemos muito bem avaliados, né? Nós hoje somos destaque nacional de produtividade. Para nós, o Tribunal de Alagoas, um tribunal pequenininho, com orçamento, o menor orçamento proporcional da República, né? Então, para nós foi motivo de muito orgulho, né? Evidentemente que nós tivemos também a nosso favor, né? Nós mergulhamos muito bem na virtualidade. Por que é que isso foi possível? Porque nós tínhamos mais de 90% dos processos digitalizados e virtualizados. Então isso ajudou bastante. Mas mergulhamos bem, fizemos audiências virtuais, sessões virtuais, enfim, tudo que tinha que ser feito nós fizemos, né? Então nós seguimos a cartilha, né? Nós recitamos a poesia como a poesia tinha que ser recitada. Resultado, nós somos hoje, né, um tribunal que, do ponto de vista da produtividade, nós alcançamos plenamente os nossos propósitos. Então, o problema da produtividade eu acho que está resolvido e a expectativa é que o próximo gestor possa dar continuidade a esses programas todos, né? A segunda questão, a questão da aproximação com a sociedade, eu acho que também nós caminhamos muito bem, não é? Então, eu posso citar o caso do Pinheiro, né? A problemática que atingiu os bairros em volta da Lagoa, Pinheiro, Mutange, Bebedouro, não é? E assim por diante. Então, nós recebemos esse povo, mas recebemos mesmo, acolhemos esse povo. O processo estava sob nossa responsabilidade, não é? Tentamos uma composição até onde pudemos. Não sentimos assim muita disposição inicial da Braskem para uma composição, para uma negociação com as pessoas, né? E aí nós fizemos um bloqueio, que é o maior bloqueio de dinheiro da história da Justiça Alagoana. Algo em torno de 2 bilhões e 600 milhões ou 700 milhões de reais. Quando nós fizemos bloqueio, a Braskem sentiu, né, que a Justiça, enfim, não estava para brincadeira. E a partir daí ela mudou de posição e começou a receber as pessoas, né, para os acordos e tem feito esses acordos, né? Então, eu acho que o ponto culminante foi esse. Então, a população se sentiu muito bem acolhida aqui e, ao mesmo tempo que nós fazíamos isso, nós fomos abrindo o tribunal para os movimentos sociais, né? E aí recebemos aqui, cansamos de receber os movimentos trabalhadores sem terra, recebemos os moradores de rua, gays, lésbicas, travestis, simpatizantes, enfim, e montamos aqui uma vara que é uma vara de proteção aos vulneráveis. Então, a ideia é que os processos, eventualmente, que vitimem essas populações,
aí incluindo cigano, incluindo negro, né? Incluindo os praticantes das religiões afrodescendentes, enfim, os processos que vitimam essas populações iriam para uma vara específica, para cuidar especificamente disso, né? Mas percebemos que isso só não bastava, porque o processo para nascer e para caminhar bem, ele nasce a partir da atividade policial. Então é preciso criar essa delegacia. E convencemos o governador e, por coincidência, no exercício da governadoria, que eu passei cinco dias lá, né, eu pude enviar o projeto de criação dessa delegacia para a Assembleia Legislativa. E estamos cuidando para que também se crie uma espécie de grupamento militar para acudir essa população. Então nós estamos fechando a cadeia ou a rede de proteção, né? Além disso, nós criamos aqui um programa que eu gosto muito, que é o Caravanas em Defesa da Liberdade Religiosa. Então, nós temos sido muito procurados por religiosos, sobretudo religiosos de matriz africana, afrodescendentes, né? Que até para nossa surpresa, eu não esperava que nós tivéssemos tanto conflito dessa natureza aqui no Estado. Um Estado que tem uma mácula histórica importante, que foi o quebra, né? Lá em 1912, né? Onde o Estado, né, através de um governador da época, o governador Fernando Lima, mandou quebrar, literalmente no pau, né, os terreiros, né, de candomblé, né? Então, até para resgatar essa dívida histórica com esse povo, né, nós estamos recebendo eles, nós estamos indo para os terreiros, nós estamos levando a nossa equipe itinerante, de justiça itinerante, não é? E nós estamos tomando, enfim, todas as providências para a proteção dessas pessoas. Então, o tribunal, essa sala aqui na presidência, ela ficou assim, uma sala familiar para essa população, né? E eu acho que isso fez muito bem, não só as pessoas que a gente usou do poder para protegê-las, mas fez muito bem também a própria imagem do poder, né, judiciário, que se mostrou sensível, se mostrou humano, né, se mostrou comprometido com esses valores, porque nós somos fiadores da ordem jurídica e, em consequência, fiadores dos direitos das pessoas, né? Então, nós temos que nos colocar, enquanto instituição, a serviço e na defesa desses direitos. Então, em síntese, os dois eixos, eu acho que avançaram muito nesses 2 anos de gestão. De modo que o balanço que nós fazemos hoje é um balanço extremamente positivo. Eu diria que o Poder Judiciário hoje é um poder produtivo e socialmente respeitado, referenciado. É uma obra que eu deixo, quando eu digo eu me refiro a toda uma equipe de trabalho, né? Nós trabalhamos muito e continuamos trabalhando, né? Enfim, há uma obra que fica. Na verdade, eu acho que isso tem a ver também, e muito, além da visão humanista, tem a ver com a questão de temperamento pessoal, né? Então, eu tento me aproximar ao máximo das pessoas, né? Sem grandes dificuldades, sem grandes entraves, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma agenda básica, mas é só uma agenda básica. Chegou aqui, se chegar, eu recebo. Então, não tem dificuldade nenhuma. Se eu estiver aqui e se eu tiver disponibilidade, eu recebo. Esteja na agenda ou não esteja na agenda. E recebo qualquer pessoa. Qualquer pessoa do povo que chegar aqui é recebido, se eu tiver disponibilidade. Então, eu acho que é a forma que a gente tem de quebrar esses rituais, esses ritos, né, que entravam um pouco o próprio funcionamento do poder. Eu acho que o poder é muito sacralizado, né? Então é preciso quebrar isso.
E quebro também aqui, no cotidiano, com as pessoas que trabalham comigo mais de perto. Eu gosto muito de me relacionar com as pessoas mais simples aqui da estrutura do poder. Vou à Copa, sim, né? Converso muito com esse pessoal, né? Quando estive agora no governo, por 5 dias, num dos jantares que fiz para a equipe, fiz questão de levar o meu povo da Copa. E esse povo ficou assim, não esperavam pelo convite e ficaram encantados com a possibilidade de entrar no palácio do governo, né? Eu acho isso, na verdade... Isso é histórico, inclusive. Mas é um jeito de ser. Eu acho que tem que ser por aí, entendeu? Tem que ser por aí. Nós temos que tratar bem a todos, não é? Acolher a todos, não é? Porque, enfim, eu acho que o poder, ele só tem sentido se for para fazer bem as pessoas, né? Se não for para fazer bem as pessoas, se ele for fonte de vaidade excessiva, por exemplo, não tem o menor sentido, né? Eu acho que nós temos que ter poder para marcar, e a gente marca à medida em que a gente faz bem as pessoas, né? E a gente faz bem as pessoas quando a gente se aproxima delas. Mas se aproxima mesmo de peito aberto. Eu tenho um dado, eu me lembrei agora, nós estávamos no dia, acho que no dia das mulheres, acho que foi, aí embaixo na recepção, no térreo, estava vendo, eu recebi as mulheres, os servidores, enfim, as servidoras, e fizemos uma apresentação do coral do Tribunal de Justiça, né? E bonito o coral, enfim, é um trabalho já de muito tempo, muito legal. E, ao mesmo tempo, aqui na Praça Deodoro, em frente ao tribunal, estavam as mulheres do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que estavam acampadas aqui na Praça Deodoro, na porta do tribunal, com uma série uma pauta, né? Demandas, enfim, que tinham a ver com a nossa atuação. E aí, no meio da nossa cerimônia aqui no hall do tribunal, eu me lembrei, eu disse, pai, vamos fazer o seguinte, vamos juntar todo mundo? E aí as pessoas ficaram assim, mas juntar o quê? Vamos todo mundo para a praça? Vamos cantar na praça, né? E aí eu levei o coral do tribunal, levei todo mundo que estava na cerimônia, as servidoras todas, e nos juntamos às mulheres trabalhadoras sem terra. Foi uma coisa muito bonita, porque foi uma coisa muito espontânea, que surgiu assim, ó, na hora, né? E as mulheres trabalhadoras sem terra ficaram espantadas, aí gostaram muito, foi todo mundo feliz, e todo mundo cantando. O coral inicialmente se espantou um pouco, mas gostou, né? Se incorporou a ideia, né? Então, se pudesse usar uma imagem seguinte, eu acho que o poder judiciário, até por uma questão histórica, ele é cheio de muros. E nós temos, qual é a ideia? Derrubar os muros e construir pontes. Eu acho que esse é o papel do gestor, entendeu? Derrubar muros e construir pontes. Significa se aproximar das pessoas, dos judicionados. Nós criamos aqui o Fale com o Presidente. Então, qualquer pessoa pode chegar aqui, acessar no nosso site e fala comigo, né? Deixa recado, pede por um processo, pede por outro, enfim, né? Que é uma forma também da gente se aproximar das pessoas. Então a ideia é essa, aproximar o poder das pessoas e mostrar que o poder é um poder produtivo, né? Que é um poder preocupado com a sua atividade propriamente típica, né? Que é a atividade de resolver, de julgar os processos. Nós demos muita ênfase nas parcerias, né? E as parcerias nos deram, assim, muitos resultados positivos, né?
Eu acho que o primeiro resultado, o grande resultado das parcerias é a política de mediação e conciliação. Nós chegamos aqui e havia um centro de mediação e conciliação. Ontem, nós chegamos a 28 centros de mediação e conciliação. Todos esses centros, todos em parceria, com universidades, com faculdade de direito, com prefeituras municipais e até com centro espírita. Nós temos um centro de mediação e conciliação num centro espírita, que é lá no Vergel, o nosso lado do Vitor, né? Então, tudo isso construído à base de parcerias. Então, e são parcerias muito saudáveis. Por exemplo, você bota um centro de mediação numa faculdade, ela cuida do centro, nós entramos lá com o nosso pessoal, a gente treina todo mundo, não é? E a gente dá o quê? A gente, na verdade, além de fornecer o serviço público de qualidade, a gente dá estágio para os estudantes. Tá? Então, essa foi um exemplo de como as parcerias podem ajudar, não é? Mas, e é por isso que nós avançamos muito na política de mediação e conciliação, porque a ideia era decidir muito, mas também a ideia de decidir melhor. Como é que você decide melhor? Você trabalhando essa política de mediação e conciliação, porque as vantagens da mediação e conciliação são muito grandes, não é? Por exemplo, um processo, se ele for pela cadeia recursal e tiver a trajetória dele normal, tradicional, ele dura em média no Brasil 10 anos para resolver. E muitas vezes você resolve o processo e nem resolve o conflito. Tá? Quando você traz o problema para mediação e conciliação, você leva no máximo 6 meses para resolver. Então você troca, na verdade, você troca 10 anos por 6 meses. E mais, você produz uma decisão que é muito melhor do que a decisão tradicional, aquela que é imposta, goela abaixo pelo Estado. Quando você media, na verdade, as partes, elas constroem a decisão. E, portanto, elas têm um nível de satisfação muito maior com a decisão. Né? E mais, você conhece o conflito em profundidade, numa dimensão que muitas vezes o processo tradicional nega. Muitas vezes você decide errado porque o que está no processo lhe conduz ao erro. Porque eu costumo dizer, o processo, na verdade, ele é uma fotografia da realidade. Mas ele é uma fotografia 3x4 da realidade. Ele não é uma fotografia 10x10, nem 20x20, nem 30x30. Então o julgador, quando julga, ele julga com uma visão muito restrita da realidade. E você descobre a riqueza na realidade quando você conversa com as pessoas envolvidas no conflito. E aí você descobre coisas ou situações que, se você não tivesse descoberto, você certamente decidiria errado. A outra parceria que nós fizemos foi com a Universidade Federal de Alagoas, que, aliás, tem me deixado assim muito orgulhoso. Eu sou egresso da escola pública, eu adoro a Universidade Federal de Alagoas, fui formado lá, logo depois fiz concurso para professor, sou professor lá há muito tempo e eu tenho um vínculo emocional, sentimental com a Universidade Federal. Eu adoro a Universidade Federal. Quando eu saio daqui para dar aula, eu saio muito cansado às vezes, mas muito feliz, muito satisfeito. Porque eu acho que ela faz muito bem para a sociedade alagoana. E aí, nós trouxemos a universidade para cá, o setor de inteligência artificial. Então, fizemos o nosso primeiro robô, que eu batizei de Hércules. Estamos fazendo mais 2, que é o Sansão e o Spartacus. O Hércules cuida de processo da 15ª Vara, que é a vara de execuções fiscais de Maceió, que é a vara, o maior número de processos nós temos. O que é que o Hércules está fazendo? Algumas tarefas repetitivas, né, que o homem levaria muito tempo para fazer, e eu estou, portanto, emancipando o homem
dessas tarefas repetitivas para que ele possa devotar a sua inteligência onde a inteligência tem que ser colocada, né? O Sansão vai trabalhar na vara de saúde, também fazendo tarefas repetitivas, e o Spartacus está resolvendo o problema dos depósitos judiciais, que vai nos permitir um controle muito maior e uma rentabilidade muito maior daquilo que a gente tem sob guarda, né? Que é R$ 1 bilhão que nós temos sob guarda. E esse dinheiro é muito mal remunerado hoje, e a ideia é que esse dinheiro a gente tenha, tendo controle absoluto sobre ele, colocando numa conta única, a gente possa pegar esse dinheiro e negociar com qualquer banco, né? Buscando uma melhor remuneração, né? Então são 3 robôs que um já está em funcionamento, os outros 2 estão prestes a funcionar, fruto dessa parceria com a universidade, que é uma parceria, como eu disse, riquíssima. Também temos outra parceria com uma empresa privada, que é uma parceria que nos fez colocar à disposição uma plataforma de acordo digital, que é o e-acordo, né? Que é você pode fazer o acordo pelo telefone celular ou por um simples computador. Essa ferramenta está sendo trabalhada pelos oficiais de justiça. Por que os oficiais? Porque o oficial de justiça, ele é quem chama a parte para o processo, né? Então, uma parte entra com ação, a outra parte é comunicada através do oficial. Nesse momento da comunicação, ele pode, usando dessa ferramenta, ele pode já matar o processo, resolver o conflito, conciliando, né? Então, são exemplos de 3 parcerias que têm dado muitos frutos, têm dado muito certo. Na verdade, a frase que eu pronunciei não foi à toa. Ela foi um recado que eu quis dar e dei, porque nesse momento, porque passa a história da humanidade, ser democrata é uma virtude que precisa ser exaltada, não é? Porque nós vivemos um momento de intolerância, né? Nós vivemos um momento em que a relação entre as pessoas é uma relação, em muitas ocasiões, presidida pelo ódio, né? E ser democrata é ter a capacidade, nas relações sociais, de conviver com as diferenças, de respeitar essas diferenças, não é? Então, eu gosto muito de exaltar essa virtude, essa qualidade, né? E enxergo essa virtude e essa qualidade no governador de Alagoas, não é? E fiz questão de dizer isso, como fiz questão de exaltar o pai do governador, né? Que é, por mais divergência que você tenha com o senador Renan, não é? Há de se reconhecer que se trata de um democrata, não é? Se trata de um democrata, sim, não é? Daí porque eu disse lá no momento, né? Eu estou substituindo por 5 dias um democrata que vem de uma tradição familiar de democrata, né? E aí remeti a Renildo, que é pai que é tio do governador, né? Irmão do senador Renildo, que é do movimento, egresso do movimento estudantil, hoje é deputado federal, né, por Pernambuco, né? Há muitos anos está lá, enfim. Então eu fiz questão de fazer esse registro para exaltar essa virtude, que é uma virtude, eu acho que é uma virtude essencial para a humanidade. Nós precisamos resgatar isso, não é? Infelizmente, o mundo passa por um processo de desdemocratização, né? A democracia está sendo desafiada, né? Está sendo negada, está sendo vilipendiada e isso tem feito muito mal à humanidade, muito mal à humanidade. Daí a necessidade de fazer essa exaltação. O governador, ele me comunicou, Timés, eu estou viajando, eu vou com o Marcelo Vitor, um voo da TAP, que nós estamos trazendo para Alagoas, esse voo que faz Maceió, Lisboa, né? E nós estamos viajando e você vai
assumi, o Luciano está lá em Arapiraca participando lá do processo, e aí vai sobrar para você. Eu digo, vamos lá, né? Vamos lá, vamos. Quantos dias? 5 dias. A minha preocupação é, bom, eu vou para lá e eu quero, de alguma forma, que a minha presença tenha alguma utilidade, né? Não vou para lá para dizer que, para fazer o quê, né? E aí eu me preocupei em construir uma agenda, né? Uma agenda mínima, onde eu tivesse alguma utilidade, né? E aí descobri alguns processos importantes que tinham a ver, inclusive, com a nossa lógica de funcionamento aqui, e fizemos bem. Por exemplo, eu assinei a liberação de recursos para a construção da escola lá do nosso lar, que até eu convido quem não conhece a obra lá do Vitor, é preciso conhecer, uma obra extraordinária, né? Então, assinei a liberação, dinheiro do FECOEP, que eu acho que vai ser uma grande obra para beneficiar os humilhados e os ofendidos da beira da lagoa, sobretudo a juventude, né? Então, assinei também uma lei sancionando a mudança de entrância aqui de algumas comarcas, de primeira para segunda entrância. Para que isso? Comarcas mais afastadas de Maceió. Para que levar? Para poder prender o juiz lá no sertão, né? Porque quando de segunda entrância tem uma estatura maior, é melhor remunerado o juiz, e aí ele se segura mais no interior. A ideia básica é essa, né? Fizemos também a liberação de recursos para a construção lá no presídio de um centro de audiências virtuais, né? Que vai facilitar o nosso trabalho aqui no judiciário, vai economizar bastante para o Poder Executivo, porque não vai precisar mais levar o preso para audiência, o preso pode fazer audiência lá desse lugar, né? Foi também uma pequena, grande contribuição, né? Administramos um conflito relevante, que foi o conflito dos trabalhadores de Marechal e da Barra de Santo Antônio, que seriam atingidos pela nossa decisão aqui, que permitiu a realização do leilão, que concedeu a uma empresa privada a questão do saneamento da água da Casal, né? E precisava proteger esse povo e proteger o emprego deles, e eu recebi eles e me comprometi com isso, e isso foi efetivamente encaminhado. Não há meio eficaz de você produzir mais e produzir melhor se não fosse tratando bem o servidor. Porque o juiz, por mais trabalhador que ele seja, ele precisa do servidor. E ele precisa do servidor motivado. O servidor realmente interessado, vestindo a camisa, entendendo a grandeza do projeto e se sentindo um partícipe importante nesse projeto, né? Então, a ideia central era trazer o servidor para perto da gente. E para trazer o servidor para perto da gente, a gente tinha que tratar bem o servidor. Tratar bem, tratar muito bem o servidor, né? O que significava, inicialmente, não só recebê-los aqui, porque hoje não pedem audiência. Eles chegam, entram, conversam. Ontem mesmo os oficiais de justiça estiveram aqui, né? Mas significa concretizar os seus direitos. Então, eu cheguei aqui, a demanda central era, nós temos um plano de cargo e salário que não está sendo respeitado. Bom, não está sendo respeitado por quê? Não, porque as promoções e as progressões funcionais, a gente só consegue se entrar com o processo na justiça. Digo, não, vamos resolver. E aí fizemos todo o procedimento que conduziu à promoção e progressões, que estavam sendo reivindicadas já há muito tempo. E estamos deixando já com tudo pronto também para que as progressões e as promoções da segunda etapa aconteçam.
Então, eu acho que fazendo isso, o servidor, ele entendeu que, na verdade, ele era uma peça fundamental nesse processo, né? E aí tratamos também de melhorar o auxílio alimentação. Eu usei essa linguagem, até essa frase, né? Eu reuni com eles, a barriga, a mesma fome do juiz é a fome do servidor, a barriga é a mesma, né? E aí vamos melhorar. Não sei se eu vou conseguir, porque a ideia era pagar o mesmo que se paga ao juiz, pagar ao servidor a título de auxílio alimentação. Não sei se consigo, porque o impacto é muito grande, mas já está bem mais perto do que estava, não é? Enfim, tudo que a gente pôde fazer e pode fazer pelo servidor, nós estamos fazendo. Então, o clima hoje com o servidor é um clima muito bom, muito amistoso, não é? A gente conversa, eu sou muito transparente, eu digo o que dá para fazer, o que não pode, o que eu não tenho condição de fazer, e eles sabem todos, não é? E acho que a gente tem avançado muito. Rejuvenescemos a máquina burocrática do poder, nomeamos uma porção de gente, eu acho que muito mais de 100 pessoas já foram nomeadas, né? Dando emprego a essas pessoas. Fizemos alguns concursos aqui, processos seletivos muito importantes, fizemos o das equipes técnicas para que profissionais viessem para o poder para fazer os laudos, porque aqui tinha uma prática que era o seguinte, e é um erro do Poder Judiciário, terceirizar responsabilidades. Então não cuidava disso, passava para onde? Passava para os profissionais do Executivo. Só que os profissionais do Executivo não têm essa obrigação, né? E travava os processos, sobretudo da vara de família. Então nós fizemos esse processo seletivo, demos emprego a uma opção de gente. Para você ter uma ideia da importância disso, eu até me emocionei. Tinha uma garota, uma dessas pessoas que foram selecionadas, Vanderlei, a menina tem doutorado. Doutorado, olha, vocês sabem disso. Para que o sujeito tenha doutorado, ele tem que estudar no mínimo 10 anos. 5 anos de graduação, no mínimo 2 a 3 anos para fazer o mestrado e mais uns 2 a 3 anos para fazer o doutorado. Isso sem contar a escrita da dissertação de mestrado e da tese de doutorado. Essa menina, ela se inscreveu nesse processo seletivo, passou e ela, na hora da posse, se emocionou. Pagar, sabe quanto? Que foi o que a gente pode pagar? R$ 2.500. Então eu digo sempre isso, quando alguém vem me reclamar aqui, algum juiz, eu digo, rapaz, olha, eu conto o exemplo dessa menina. Eu digo, não reclama, você está reclamando de barriga cheia, né? Não tem o que reclamar, né? Então nós fizemos esse processo seletivo, fizemos o processo seletivo também de mediadores e conciliadores, contratamos gente, nomeamos servidor, enfim, eu acho que a máquina ela está novamente azeitada, né? Rejuvenesceu, está entusiasmada, está mobilizada e eu acho que tem que caminhar por aí.